Tudo bem, irmãos? Capítulo 16, né? Esse fala da unidade da igreja, né? Essa série são pequenos capítulos que pega a igreja em seus vários aspectos, né? Nós estamos em teologia sistemática 2 e vamos falar agora de unidade da igreja. Em relação à unidade da igreja, mesmo dentro das facções protestantes existentes, né? Que defendem uma espécie de unidade universal condicionada apenas ao nome de Jesus. Facção, eu digo facção porque são como partidos, né? Um tem uma defesa, o outro, e todos eles levam a defender uma espécie de unidade universal. Não, somos evangélicos. Os evangélicos têm aquele ponto, o nome de Jesus, como ponto principal. Mas tem restrição com os outros cristãos nominais, que tem outras crenças, outras facções também, né? Então defendem que são facções que têm a única ligação é o nome de Jesus, tá? Os argumentos são: a unidade da igreja não depende de organização, tá? Sistema de doutrina, sistema litúrgico, mas da fé e da invocação do nome do Senhor Jesus. Qualquer grupo, organização ou denominação que invoque o nome de Jesus faz parte da unidade da igreja. Esse é um dos argumentos, tá? O outro argumento: a unidade da igreja depende do cumprimento dos principais condicionamentos éticos, princípios éticos, né, e morais dos seus cristãos, tá? Qualquer grupo que defenda a filosofia cristã, né, ética e moral, independente de interpretação, vai fazer parte da unidade da igreja. Tá vendo? Já pegamos aqui a moral, social, ética, e pegamos aqui a doutrinária, né, que é o outro argumento. E o terceiro argumento: todos os crentes na terra fazem parte da unidade da igreja, visto que ela está presente em todo mundo. O reino de Cristo é universal, tá? Veja alguns desses traços da unidade da igreja, né? A fé num só Deus, né? Esse é importante, tá? Isso aqui sim é que traz a unidade da igreja, tá? A fé num só Deus, um único e verdadeiro Deus. Os crentes foram batizados num só Espírito. Todos estão no seu material impresso, todos eles têm os versículos bíblicos, tá? As referências bíblicas aí para conferir, tá? Os crentes são templos do mesmo Espírito. Os crentes são penhorados pelo mesmo Espírito. A comunhão com Deus e com os irmãos é proporcionada pelo mesmo Espírito. Os santos foram selados também pelo mesmo Espírito. A operação dos dons é do mesmo Espírito. Está vendo que se pegar aqueles três conceitos iniciais, já ficou muitos pelo caminho aqui quando passamos por aqui, ó. O Senhor Jesus Cristo é o Senhor de uma só igreja, em todos os tempos, em todos os lugares, que é a igreja invisível que nós já tratamos. A unidade do corpo espiritual. A igreja é um corpo espiritual cujo cabeça é Cristo. Mesmo sendo distintos e cada crente sendo um indivíduo, tá? Eles conservam uma união espiritual. O apóstolo Paulo ensina claramente, né, na primeira carta aos Coríntios, né, que a união não deve ser apenas do indivíduo com um grupo, tá, com Deus, mas com os outros também, a fim de que todos sejam um. Então sim, faz muita diferença toda a dogmática da igreja, todos os pontos defensáveis pela igreja, tanto doutrinário como ética e moral, tá? As distinções ou diferença dos membros, né, e mesmo o ministério de cada um, não se exclui nem deve excluir o corpo de Cristo, tá? Os membros que foi excluído do corpo não terá mais utilidade, né? E morrerá, vai morrer porque ele está fora do corpo, está fora da alimentação. Como membro do corpo de Cristo, nós somos membros uns dos outros, que diz a Bíblia em Romanos capítulo 12, versículo 5, tá? Então, na qualidade de corpo, a igreja principia, né, a vida de Cristo, e na qualidade de esposa, ela participa do amor de Cristo, tá? São dois corpos, né? Mas o elo e a união e o amor recíproco, tá? É que une isso daí. Não somente o noivo ama, tá?
mas igualmente a noiva também ama. Então o noivo é Cristo, a noiva é a igreja, tá? E é uma união legal e moral que não se desfará jamais. É uma união pelo amor e não pela força. Então, a unidade da igreja depende da sua, das suas coisas que tem em comum. Os cristãos lá na igreja primitiva tinham tudo em comum, tá? Tudo em comum, até os bens, mas até, porque tinha ali a questão doutrinária, a questão moral, a questão ética, tinham todas aquelas coisas ali. Então não se pode classificar o corpo de Cristo como só o nome de Jesus no centro, né? Tem uma série de outras coisas aí que fazem parte, que trazem, né, o entendimento da unidade do corpo de Cristo, que é um preceito bíblico necessário, né, essa união de pensamentos, de propósitos, porque no final a igreja invisível vai ser sacada daí, do meio da igreja, a organização do meio da igreja que está aí no mundo. Ok?